já vamos começar o nosso assunto, né? Bom, acho que todo mundo ontem viu a declaração do Trump. Eu vou ler aqui algumas coisas e depois a gente faz um apanhado de tudo que a gente não, né? O mercado está interpretando do que aconteceu ontem. Então, em nota nas redes sociais, o Trump anunciou que concordava com o pedido do Paquistão para suspender o envio de forças destrutivas ao Irã, desde que a República Islâmica concordasse com a abertura completa, imediata e segura de Hormuz, Estreito de Hormuz, por onde passa o petróleo. Fez questão de dizer que sua concordância em suspender o ataque ao Irã ocorre após o cumprimento de todos os objetivos militares, porque ele, obviamente, tenta sair como vitorioso dessa guerra, que é tão criticada pela população americana. A gente já vinha comentando o quanto ele tem sido criticado internamente, né, em termos políticos dessa guerra. Estamos muito avançados em um acordo definitivo sobre a paz de longo prazo com o Irã no Oriente Médio. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável para a negociação, registrou na Truth Social. Segundo Trump, quase todos os pontos de discordância foram acordados entre Estados Unidos e Irã, e um pedido de 2 semanas permitirá que um período de 2 semanas permitirá que o acordo seja finalizado e consolidado. Escreveu ele que é uma honra, abre aspas, né? É uma honra ver este problema de longa data próximo de uma solução. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã se manifestou oficialmente em comunicado na agência de notícias MERS, confirmando o cessar-fogo e a abertura do Estreito de Hormuz por 2 semanas, destacando que se trata de uma vitória para o Irã. E aí a gente vê toda a retórica política, né? Cada um tentando trazer a sardinha para o seu lado. A nota cita a aprovação de um novo líder, a aprovação do novo líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, e acrescenta que as negociações para um acordo permanente serão realizadas a partir de sexta-feira em Islamabad, capital do Paquistão, apontado como o principal mediador do conflito. Aí, só a título de informativo, né? Nas últimas 24 horas, a gente teve apenas 15 navios que atravessaram o Estreito de Hormuz autorizados pelo Irã, tá? E aí, pessoal, vamos para a digestão de tudo isso que a gente está vendo, né? Bom, deixa eu só... Hoje ainda, né, um pouquinho mais cedo, teve um outro tweet dos Estados Unidos, onde o Trump falou o seguinte: os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração com o Irã, que, segundo nossa avaliação, passou por uma transição de regime muito produtiva. Isso foi agora, tá, pessoal? Mais ou menos uma meia hora atrás. Não haverá enriquecimento de urânio e os Estados Unidos, em conjunto com o Irã, desenterrarão e removerão toda a, entre aspas, poeira nuclear profundamente enterrada dos bombardeiros B-2. Ela está e tem estado sob rigorosa vigilância por satélite, força espacial. Nada foi tocado desde a data do ataque. Estamos e continuaremos negociando o alívio de tarifas e sanções com o Irã. Muitos dos 15 pontos já foram acordados. Agradeço a sua atenção sobre esse assunto, presidente Donald Trump. Bom, o que a gente consegue concluir disso, né? Ontem, logo após esse tweet dele, os mercados entraram em forte alívio. Aqui, por exemplo, eu gosto de pegar a Nasdaq, que é um dos ativos que mais tem um reflexo, né, forte. Estava trabalhando aí na região dos 24.200 e nesse momento ele está no 25.225. Então, para vocês verem o tamanho, a gente está falando aí de 1.000 pontos. Isso é muita coisa para a Nasdaq. Eu, no momento que saiu o dado, eu não estava na tela. Depois, mais tarde, eu vim para frente da tela, o mercado continuava positivo, e ele continua positivo, e aí vem
o que eu tanto comentei ontem no vídeo que eu fiz nos grupos do DT, nos grupos da Euro, até mesmo no Instagram do DT, né? Existe toda uma discussão geopolítica e até mesmo política sobre se os Estados Unidos ganhou ou perdeu a guerra, se o Trump ele tá fora da casinha, se foi um erro ter começado a guerra ou não, né? Assim, são discussões técnicas, discussões extremamente importantes do ponto de vista geopolítico e político, mas quando a gente fala do mercado, né, a gente opera o dia do mercado. E para o dia do mercado, o que aconteceu? Como que o mercado interpretou? O Trump anunciou que vai, durante 2 semanas, parar de atacar. Isso é a certeza de que vai acontecer? Não, não é a certeza. Ele já falou outras vezes que ia parar de atacar e voltou a atacar antes do prazo que ele mesmo tinha colocado. Beleza. Até aí, nenhuma novidade. O principal ponto é que ele comentou, né? Primeiro que ontem havia uma expectativa, não era bem uma expectativa, mas ele tinha colocado um deadline, né, um prazo limite, para que o Irã aceitasse ou fizesse um acordo, senão ele falou várias barbaridades, né? Que ia dizimar a população do país, quis dizer que ia matar todo mundo. E não aconteceu, né? Não aconteceu, porque no fundo, para ser sincero, eu acho que ia ser um desastre, né? Se ele realmente fizesse isso. E não fazer simplesmente porque ele blefou também era horroroso, porque mostra um viés um pouco não, né? Mais fraco de uma autoridade à frente dos Estados Unidos, né? Eles têm que projetar poder. Então, tem gente até que fala que esse acordo, né, foi plantado pelo próprio Estados Unidos, que não queria, de fato, fazer um ataque mais forte para o Irã. Isso é verdade? Isso é mentira? Não importa. Não importa. Isso pode, em algum momento, trazer alguma realidade, mas para nós não importa. O que importa? Olhem para os mercados. Bolsas subindo, dólar caindo. E por que isso está acontecendo? Porque agora existe uma expectativa, e o mercado opera expectativa, existe uma expectativa de que o Estreito de Hormuz seja reaberto. Claro, tem vários pormenores, né? O petróleo está caindo, eu vou comentar disso quando a gente começar a fazer falar dos percentuais aqui, beleza? Mas a gente ainda tem a expectativa que mesmo o petróleo voltando, ele não volte aos patamares que estavam antes. A gente tem a expectativa, por exemplo, né, como já foi falado aí pelo próprio Irã, que vai começar a cobrar uma tarifa para subsidiar, né, ou financiar os estragos feitos na guerra, uma tarifa para os navios que passam pelo Estreito de Hormuz. E todos esses pormenores vão acabar impactando no longo prazo, ou continuar impactando no longo prazo, em inflação, né? Porque aumenta o custo de transporte do petróleo e isso tudo vai refletir no preço final para o consumidor. Mas a gente estava lá atrás, a gente estava com um problema maior, ninguém estava passando lá. E agora a gente tem uma esperança, uma expectativa, uma probabilidade de que isso seja retomado e que os navios comecem a retomar o fluxo de passagem no Estreito de Hormuz. Então, essa a principal narrativa que o mercado está se apegando hoje. E aí eu comentei ontem também, eu falei assim, bom, o que o mercado está perguntando não é se o Trump errou, se o Trump não errou, não é isso. O principal ponto do mercado é assim, tá, vai reabrir quando o Estreito de Hormuz? Quando que os navios vão começar a passar lá? Se esse deadline, né, aí sim eu vou usar a palavra deadline como o próprio Trump usou, se esse deadline demorar, aí a gente vai ver de novo o mercado começar a estressar, porque, peraí, você falou que que o acordo foi feito, que o acordo estava condicionado à reabertura do Estreito de Hormuz, eu não tô vendo ainda reabrir Hormuz. Aí sim a gente eventualmente vai ter um mercado estressando de novo. Até lá, o mercado está mostrando positividade, tá? E a gente vai ver isso no detalhe, beleza? Vamos ver quem mais está aí. Reginaldo, bom dia, meu amigo. Marcos Tachibana, fala, Marcão, bom dia. Zaira Alves, bom dia. E pessoal, também vou deixar aí aberto para vocês, mandem no chat se vocês tiverem alguma dúvida referente a todos esses pontos. E a minha principal missão hoje é que vocês saiam daqui entendendo o que o mercado refletiu em relação a isso e qual
são os questionamentos que o mercado vai fazer daqui para frente, tá? A discussão, de novo, geopolítica é importante, mas ela não necessariamente vai trazer a precificação para o mercado hoje, tá? O mercado está com um viés mais positivo, lógico, já subiu bastante, temos que aguardar aí os próximos passos, mas se não acontecer nada ruim, se não acontecer nada que desabone esse cenário, a tendência é que a gente continue num dia mais positivo, beleza? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre os mercados da madrugada, né? A Ásia não teve nenhum calendário econômico relevante, e mesmo se tivesse, o mercado não estava olhando para isso. Xangai fechou 2,69 de alta, Hang Seng 3,09 de alta, Nikkei 5,39 de alta, Kospi 6,87 de alta e S&P australiano 2,55 de alta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em relação às informações que foram trazidas de Ásia. Bolsas asiáticas fecham em alta com cessar-fogo de Estados Unidos e Irã. Japão e Coreia do Sul disparam mais de 5%. As bolsas asiáticas fecharam em alta acentuada após os Estados Unidos e o Irã concordarem com o cessar-fogo provisório de 2 semanas. Os mercados japonês e sul-coreano lideram com alta de 5,39 e 6,87, como eu comentei aqui, respectivamente. A valorização das ações de tecnologia também beneficiou os mercados após uma forte previsão para o primeiro TRI da Samsung, com mais de 7,12%. Além disso, os preços estavam excepcionalmente baixos no mês passado. O Kospi, em particular, foi um dos que mais perderam valor em março, quase 20%. Na China, Shenzhen subiu 4,79%, Xangai 2,70%, enquanto o Hang Seng, Hong Kong, ele fala dos percentuais que a gente acabou de comentar aqui, né? E eu não sei se vocês vão lembrar, o Kospi, a gente teve quedas aí por volta de 8%, 9% desde a guerra, e a gente até comentou, né? Porque lá a maior parte dos investidores são pessoas físicas e acabam não aguentando o balanço, né, que um cenário como esse acaba colocando na volatilidade. E aí acontece esse tipo de coisa. Quando volta, também volta bem. Kospi 6,87, como a gente pode ver. Indo para a Europa, aí sim nós tivemos calendário econômico. Eu vou comentar só porque teve, mas assim, não é o que está fazendo o preço, tá? A gente teve aqui o PMI de construção do Reino Unido, expectativa era 43,6, veio 45,6. O índice de preço ao produtor no bloco europeu veio em linha. Vendas no varejo veio um pouquinho melhor. Mesmo assim, não foi nada relevante, né? Com dados aí bem mornos. E a gente tem nesse momento Europa, Eurostock 50, 5,31 de alta. Índice inglês, 3 de alta. O índice alemão, 5,25 de alta. O francês, 4,89. O espanhol, 4,36. O italiano, 4,23. A gente consegue ver aí a Europa reagindo até mais do que os Estados Unidos, porque ela foi mais penalizada. É uma guerra que acontece próximo ao bloco europeu, e isso acabou depreciando mais as bolsas por lá, e obviamente quando volta acaba reagindo mais ainda lá do que em outros lugares do mundo, tá? Vamos dar uma lida aqui sobre a Europa. Bolsas europeias disparam com cessar-fogo no Oriente Médio. As bolsas europeias disparam nessa quarta-feira, embaladas pelo acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, mediado pelo Paquistão e definido na noite de ontem, cerca de 1h30 antes do fim do prazo final do ultimato estabelecido por Donald Trump. A trégua de 2 semanas irá permitir a reabertura do Estreito de Hormuz, o que já fez as cotações de petróleo despencarem. As ações do setor ligados a viagens, indústrias e bancos estão entre os destaques positivos da sessão dos mercados europeus. Por sua vez, na agenda econômica do dia,
dados de vendas no varejo e preços ao produtor na zona do euro cederam em fevereiro, em linha com as previsões. E aí ele fala dos percentuais. Então, como a gente pode ver, nenhuma novidade em relação aos motivadores da positividade aqui em Europa. E aí a gente olha o mapa do S&P, tudo positivo, Microsoft 3,36, Nvidia 3,66, Apple 2,30, Google 4,32, Amazon 4,24, Tesla 4,86 e assim por diante. Qual o único setor que está negativo? Energia, petróleo, e a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso, tá? DXY, nesse momento o dólar está mais negativo, DX 1,27 de queda, o dólar frente ao euro 0,93, o dólar frente ao iene 0,98, frente à libra 1,32, frente ao dólar canadense 0,21, frente à coroa sueca 2,62 e frente ao franco suíço 1,25. Então o dólar mais fraco no mundo, obviamente por conta dos mesmos motivadores. Entre os emergentes, o dólar também está mais fraco, frente ao real aí 1,39. Deixa eu até ver se essa cotação está igual aqui do Profit. Nesse momento 1,23 de queda. Ao peso mexicano 1,65, ao dólar australiano 1,23, lira turca 0,20, rupia indiana 0,53, ao yuan chinês 0,39, ao range sul-africano 2,86 e ao rublo russo 0,14. Então, unânime a fraqueza do dólar por conta dos mesmos motivadores que a gente já tem falado aqui anteriormente, certo? Os treasuries, nesse momento, de 2 até o de 30 mais negativos, de 2 anos 2,58, de 10 2,58 também, e o de 30 1,56. Na correlação primária, quando a gente tem treasuries mais fortes, mostra uma negatividade no cenário, o contrário é verdadeiro. Quando a gente tem treasuries mais negativos, significa que o mercado não está buscando proteção nesses títulos e o cenário está um pouco mais positivo. De novo, é uma correlação primária. Em alguns momentos isso pode mudar, mas é o que está acontecendo hoje, ajudando ainda mais o cenário positivo. E aí a gente chega no petróleo, né? A gente vai falar de commodities. Então a gente tem o WTI nesse momento 18,12 de queda aos 92 dólares o barril e o Brent 16,37 aos 91 dólares o barril. Bem expressivo, ambos mostrando aí o tamanho do otimismo com esse momento aí desse acordo, tá? E aí vamos dar uma lida sobre o petróleo. O petróleo despenca após acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Os contratos futuros do petróleo despencaram nessa quarta-feira, sendo negociados abaixo dos 95 dólares por barril, após o anúncio de cessar-fogo inicial de 2 semanas entre Estados Unidos e Irã. O acordo vai permitir a reabertura do Estreito de Hormuz e a retomada do fluxo da commodity pela rota marítima. O anúncio ocorreu na noite de ontem, pouco antes do término do prazo final para o ultimato estabelecido por Donald Trump contra o país persa. Mais cedo, no mesmo dia, o presidente americano havia afirmado que uma civilização inteira morrerá essa noite, se suas exigências não fossem atendidas. E aí a gente já viu esse filme, né? Não aconteceu nada disso. O Paquistão foi lá, fez esse acordo, se foi os Estados Unidos que pediu para colocar desse jeito, se não foi, isso aí é uma outra discussão, o que importa é como o mercado está vendo positivamente isso, tá? Ouro, nesse momento, 2,77 de alta, minério de ferro caiu 1,35. Criptoativos, a gente tem todos eles mais positivos, óbvio, né? Num cenário em que os ativos de risco ganham força, criptoativos também nessa mesma linha acaba ganhando. Bitcoin 4,86, Ethereum 7,74, Cardano 5,98, Solana 6,54. E aí é isso que a gente comenta, né? Olha o tamanho da expressividade dos percentuais quando a gente fala dos criptoativos, né? É bem significativo os percentuais que eles acabam tendo aqui. Deixa eu ver se saiu alguma coisa, porque eu tô vendo aqui uma movimentação expressiva em Nasdaq.
Aqui no Brasil a gente também está vendo o dólar querendo voltar um pouquinho. Alto general dos Estados Unidos levará anos para que o Irã reconstrua. Não saiu nada especificamente, mas a gente pode ver o VIX aqui querendo ganhar uma certa força, né? Aqui, o oleoduto vital leste-oeste da Arábia Saudita, que transporta petróleo bruto do Golfo para o Mar Vermelho para exportação, foi atacado. Não tinham cessado os ataques? Olha o mercado já não querendo não acreditar mais nesse cessar-fogo, né? E olha que interessante, a gente viu aqui mais uma vez ao vivo, né? O VIX começou a precificar, o Nasdaq começou a cair, aí depois acabou saindo aqui a notícia. Então, bem interessante. Isso já põe um pé atrás aí nesse otimismo do dia, tá? O mercado estava vendo isso como bem otimista, mas se a gente continuar vendo os ataques e continuar não vendo Hormuz abrir, o mercado vai voltar tudo, tá? E a gente tem aí, nesse momento o Nasdaq 3,32, S&P 2,56, Dow Jones 2,50, Russell 3,37, uma média de 3% nas bolsas americanas, 5% nas bolsas europeias para voltar, caso isso não se confirme, tá? Eu digo esse otimismo aí que acabou fazendo os mercados subirem bastante. O mercado quer saber, e aí? Por que o ataque não está parando? Por que o Hormuz ainda não foi reaberto? Cadê os navios passando por lá? Se isso não acontecer, a gente pode ver o mercado querer voltar. Mas até o momento, talvez tenha sido só um chacoalhinho no meio da positividade. Vamos ter que acompanhar aí para ver como que ficam os próximos passos. Deixa eu ver se vocês estão falando aqui alguma coisa. José Renato Curvelo, bom dia. Fábio Mouta, bom dia. Dércio Trindade, bom dia. Reginaldo, qual é esse canal ferramenta de notícias? Bom, hoje em dia o Financial Juice é uma plataforma que é gratuita, acho que tem um pequeno delayzinho de segundos. Esse panorama aqui que eu utilizo é um panorama pago, depois eu passo detalhes aí para vocês, tá? Essa plataforma também é uma plataforma americana. E o VIX, são plataformas que a gente usa aqui para conseguir ter esse tipo de visão, tá? Se vocês quiserem ter acesso a essas informações que eu passo aqui, né? Qual plataforma eu uso, tal, entrem no Diário do Trader, eu vou falar um pouquinho mais aí, para eu poder passar isso para vocês, tá? Lá no DT a gente passa detalhes do que a gente usa, as ferramentas que a gente usa para chegar a esse nível de conclusão. Entrem no Diário do Trader que eu passo tudo isso para vocês por lá, tá bom? Vamos lá. A estação de bombeamento do oleoduto oeste atingiu 1 hora, atingiu 13 horas. Enfim, continua sendo essa questão do oleoduto. A gente vai ver se isso vai continuar ou vai voltar. E aí, pessoal, falando rapidamente do calendário econômico para hoje, é um calendário no período da manhã vazio. A gente tem apenas o FONC no período da tarde, que é a ata, na verdade, do FONC. Essa ata pode eventualmente trazer algum movimento no mercado, porque o Banco Central americano vai trazer a expectativa dele, né, a conclusão, como ele está enxergando o cenário, expectativa para corte de juros ou não, isso tudo vai vir na ata do FONC que vai sair às 15 horas, tá? Mas até lá a gente vai ficar de fato na mão da retórica da guerra, né? Tudo isso que a gente viu sair. O VIX nesse momento caindo 19%, bem expressivo, né? 19% para o VIX mostra
uma melhora significativa aí em relação ao cenário global. A gente colocou aí, pessoal, na telinha tem o QR Code do Diário do Trader, tá? Para todo mundo que quiser ter acesso às ferramentas, né, quiser bater um papo sobre tudo que a gente ensina e, obviamente, ao Diário do Trader, entrem, acessem aí o QR Code do DT, que a gente bate um papo e mostra tudo isso aí para vocês. E aí, a gente já está indo para os minutos finais aí do nosso panorama. Acessando o QR Code, vocês vão entrar aqui nessa página, tá? Para quem não sabe, o Diário do Trader é uma plataforma de análise de performance. Basicamente, é uma ferramenta onde você coloca suas operações de forma automática e o próprio Diário do Trader consegue mostrar para você onde você está errando e onde você está acertando. Então, por enquanto, a gente está conseguindo disponibilizar durante 30 dias gratuitos. Acessem através do QR Code que está aí na tela, vocês vão entrar nessa tela, é só preencher os dados, não precisa, a princípio, pagar absolutamente nada, e vocês usam durante 30 dias gratuitos. E aí, o que vocês vão ter dentro do Diário do Trader, tá? Para que usa o Diário do Trader? A gente usa o Diário do Trader para ajudar você a encontrar o caminho para a consistência, tá? O que é a consistência? É quando você está no meio desse processo de aprendizado, você comete seus erros, mas você não sabe quais são os erros que você está cometendo. A nossa ferramenta mostra onde você está cometendo esses erros e começa a fazer você evoluir. Aí você fala, não, tudo bem, mas eu já sou consistente. Tudo bem, mas você pode ter uma performance ainda melhor. Onde você consegue ver isso? Aqui. Porque do mesmo jeito que a gente consegue mostrar os pontos negativos do seu operacional, a gente também mostra os pontos positivos. E aí, baseado nisso, você consegue saber aonde e quando deve aumentar a sua mão para performar ainda melhor dentro do mercado. Então, você consegue conectar a sua conta diretamente com a B3, tá? Você consegue fazer um acompanhamento como se fosse um raio-x da sua performance, mostrando, basicamente, num primeiro momento, onde você está errando e acertando, mas desdobrando isso, tem inúmeras outras visões do seu operacional que você consegue ter. Você consegue criar análises personalizadas. O que são análises personalizadas? Você pode, por exemplo, criar a estratégia que você está utilizando por operação, e aí a gente consegue mostrar quando ela performa melhor, em que condição ela performa melhor, quando ela não performa bem e você não deveria utilizar ela, e assim por diante, mas você também consegue colocar como você estava se sentindo, o calendário econômico, qualquer informação que você queira atrelar diretamente à operação, você consegue através das análises personalizadas. E você também recebe diariamente o seu panorama. O que é o panorama? É um documento que você recebe todos os dias no seu WhatsApp, que vem o saldo da semana que você está positivo ou negativo dentro do day trade por ativo, vem o saldo do mês, vem o seu percentual de assertividade, vem já do lado do percentual de assertividade que você tem, o quanto você precisaria para ficar positivo dentro do risco-retorno que você está tendo dentro da semana, do mês e assim por diante. Vem as suas janelas operacionais por semana, por dia, por hora, se você deve ou não atuar naquela semana, naquele dia, em quais janelas, se você deve ou não atuar naquele dia, quais você deve, quais você não deve atuar. Então, assim, pessoal, é exatamente o panorama do seu operacional. Quando você bate o olho nisso aqui, você consegue entender as armadilhas no seu histórico operacional e já consegue tomar as decisões mais assertivas para você atuar naquele dia em específico, tá? Temos também o painel de highlights, onde você consegue ter a visão mais resumida, né, dos principais destaques do seu operacional. Tem um controle de assertividade e relação. Basicamente, é uma tela onde você, baseado na sua relação de risco-retorno, você consegue ver quantos por cento você precisa ter de assertividade para conseguir ficar rentável, né? E aí você toma a decisão se você precisa aumentar o seu percentual de assertividade ou melhorar o risco-retorno das suas operações. Isso é muito importante e dá todo o norte dentro do seu operacional. Análise de payoff médio, né, por hora, onde você consegue ter um risco-retorno melhor ou pior do seu operacional. Falamos já da integração direta com a B3 e
Para quem contratar um dos nossos planos, a gente tem também o plano de trade que a gente consegue criar junto com o trader para poder colocar em prática todas essas informações que a gente consegue mostrar aqui diretamente no DT. Certo? Estamos aí, deixa eu ver que horas são. 9h32. E aí, pessoal, dúvidas? Mandem aí as suas dúvidas para nós sobre o DT, sobre o cenário. Mandem aí para a gente poder esclarecer. Me deem só um minutinho, pessoal. Mandem aí suas dúvidas para a gente poder esclarecer, tá? A gente está vendo o dólar aí nesse momento 1,20 de queda, né? O índice 2,66. A gente viu após essa notícia o mercado voltar um pouquinho, mas já está querendo ganhar força de novo, né? O VIX, que deu uma porrada para cima, segurou numa região que foi a abertura durante a madrugada e já está querendo voltar de novo, né? A princípio pode ter sido só uma grande realização aí. E aí, obviamente, é aproveitado uma notícia como essa para que seja utilizado aí, né? E a galera que já está bastante tempo posicionado lá atrás, preço bem para baixo, já consegue dar uma realizada na mão, né? Então, bem expressivo. O cenário, claro, quando a gente fala de Trump, pode, né, tá na mesa mudar, mas precisa ter alguma declaração, né, de algum líder aí do Irã falando que não concorda, que já descartou tudo, né? Ou o Trump fazendo um tweet aí falando que voltou tudo ao normal, né? Até lá a gente vai ter esse cenário mais positivo nas bolsas, negativo para o dólar, como a gente está vendo aí, tanto em Brasil quanto o resto do mundo todo, né? Tanto o dólar negativo quanto as bolsas mais positivas. Pessoal, mandem aqui para mim, aproveitando que a gente está com uma audiência legal, escrevam aí para mim quem que já usa o Diário do Trader, por favor, só para a gente poder entender. Não sei se vocês já sabem, mas o Diário do Trader, durante 30 dias vocês têm gratuitos, tá? Se cadastrando no QR Code que a gente deixa aí. E também, quem é trader patrocinado da Euro tem acesso também gratuito ao Diário do Trader, tá? Então, queria saber aí de vocês. Vou pedir até para a produção botar aí vamos ver se dá para colocar uma enquete. Vamos ver se é possível.
Eu até recebi uma dúvida aqui no nosso na nossa comunidade, questionando sobre se eu acredito que esse é, de fato, o fim da guerra. E aí, quando a gente pensa em tantos vai e vens que já tiveram durante esse processo, não é possível a gente dizer que esse, de fato, é o fim da guerra, né? O mercado, ele trabalha o hoje. Hoje, ele acredita que é o fim da guerra, tá? Porque não tem nenhum outro ponto que possa desabonar, por enquanto, essa retórica. Mas, se ele simplesmente mudar de ideia e começar a falar outra coisa, o mercado vai precificar isso. O mercado quer saber quando que o Strait de Hormuz vai ser reaberto. Deixa eu pedir aqui o pessoal colocar uma enquete. Ó, daqui a pouco o pessoal vai subir a enquete. Ó, subiu a enquete aí para vocês. Vocês acreditam que dessa vez a guerra vai acabar? É uma boa pergunta, né? Deixa eu só ler essa última pergunta que colocaram. O Mike Wazowski. O que tem de insider nessa brincadeira de guerra e não guerra não está escrito? É verdade, porque, vamos lá, se você tem o conhecimento, né, do ativo que você opera e você já entendeu como que funcionam as retóricas do Trump, você tem que usar isso para fazer dinheiro. Ontem, na hora que saiu o tweet, eu não estava aqui na frente do computador. Depois, mais tarde, eu vim para frente, eu vi como estava todo o cenário e eu consegui aproveitar uma parte dessa subida. Mesmo que já tinha subido, acho que 300, 400 pontos, eu ainda consegui pegar uma boa parte. Então, claro, a gente está aqui para isso, né? Para aproveitar essas possibilidades aí que a guerra está dando para a gente e o Trump tem dado bastante, viu? Ô, Felipão, já tá aí, cara? Tudo bom? Opa, tô por aqui. Fala aí, mano. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, e com você? Pô, tudo certo. Deu uma atrasadinha aqui, peço perdão. O PC decidiu atualizar aqui, Sei como mas deu é. tudo certo. E aí, o que tá esperando pro dia? Pô, cara, eu achei que parece que só foi o Gap aí que decidiu dar uma movimentada, né? Porque agora deu uma morrida, né? Cara, Sim. eu tava com uma expectativa de movimentação diferente, pra te falar a verdade. Ontem eu achava assim, eu até falei pro pessoal, falei, cara, esse mercado eu acho que ele vai abrir com. Todo mundo vai querer comprar no leilão. Esse mercado vai cair uns 5 mil pontos e depois vai subir 17 mil pontos na nossa cara. Obviamente, né? Falando de valores fictícios. Sim. Mas eu tava com uma expectativa de vir buscar liquidez ali pela notícia não do fim da guerra, mas sim da pausa, né? E depois viesse buscar uma alta aí, né? Mas ele já veio aí abrindo com gapzão aí, a gente tá quase 2%, né? Mas é um 2% que não tá fazendo muita movimentação tão expressiva Abriu e tá agora, com o esperando. mercado aberto.
Então, deve estar vindo alguma coisa aí de alguma notícia de última hora, né? Sempre que eu vejo o mercado ele fazendo esse tipo de movimento, eu sempre fico com o pé atrás. Falei, cara, deve ter alguém com alguma notícia aí que ainda, né, que uma notícia privilegiada, que vai sair para o mundo, mas antes de sair para o mundo vai acontecer alguma coisa no mercado. Então eu sempre fico um pouco com o pé atrás. Hoje eu estou Eu bem acho que desconfiado do mercado. eu acho que assim, o mercado precificou. Precificou o que foi falado ontem, né? Lá fora, Europa em média 5% de alta, Estados Unidos em média 3% de alta e aqui em média 2,70% de alta. O mercado botou no preço o que foi feito. Aí a pergunta é, vai continuar? Depende. Os sinais que vão ser dados, por exemplo, acabou de dar um sinal ruim, né? Que houve um ataque lá num oleoduto da Arábia Saudita. Isso é um cenário ruim, porque você não falou ontem que você ia parar de atacar? Por que você fez um ataque de novo lá? Então, acho que são esses sinais que meio que vão começar a mostrar se o mercado vai voltar um pouco de toda essa precificação que ele fez, ou se ele vai continuar sendo mais positivo. O que seria para mim, assim, a gota d'água para uma grande expressividade positiva? Vir sinais de reabertura de Hormuz. Começar a sair notícia assim, 30 navios conseguiram passar nas últimas 24 horas. Apesar de Irã estar cobrando uma taxa, a gente está conseguindo um escoamento maior de petróleo. Esse tipo de notícia tem um grande potencial de melhorar ainda mais o mercado, porque tem espaço. O mercado caiu muito depois da guerra, então ainda tem espaço para subir. Eu acho que é nesse cenário, considerando que a gente não tem nenhum calendário econômico, que o trader tem que ficar atento, olhar esses sinais e ver as oportunidades que vão dar, porque volatilidade não vai faltar, seja pro lado bom ou lado ruim. Se for pro lado bom, vai subir bastante. Se desencantar, a gente também tem bastante espaço, pelo menos lá nos Estados Unidos 3%, aqui em Brasil 2,70% na Bolsa, para cair de novo. Exatamente. Ontem de noite, né, quando abriu o mercado asiático ali, o Nasdaq fez o movimento que eu tinha comentado aqui antes, né? O Nasdaq abriu, depois ele pegou aquela liquidez para baixo, para cima e disparou em alta, né? Sim. Depois os mercados seguiram ele, né? Eu achei que iríamos ter uma movimentação meio que parecida. Mas é isso que você falou, é ficar aqui atento nas notícias, ver como que vai ser o escoamento ali de Hormuz, e se realmente tiver se eles passarem algum tipo de indicador que antes era X e hoje está sendo X mais 20, com certeza esse tipo de indicador pode movimentar mais aí o mercado, né? Mas nesse momento, nessa primeira hora aqui, bem só o gap mesmo que fez alguma coisa, né? Eu não vejo nada aqui para se fazer, por exemplo, nesse momento no índice nem no dólar. Talvez depois da abertura lá de Nova York, né, deu alguma direcionada, né? O EWZ tá vindo quase 5%, o SP500 em 3% positivo no leilão. Então, 10,5 ali pode ser que dê uma explodida a mais aí também. É isso aí. Bom, muito obrigado, Felipão. Tamo junto. Para nossa audiência aí, um ótimo dia de trades aí para vocês. E amanhã às 9 estaremos de volta. Entrem no DT. O Reginaldo falou que queria saber as plataformas que a gente usa. Entra no DT, a gente tem uma comunidade lá e aí a gente comenta tudo isso aí. Beleza? Abraço, Felipão. Até amanhã. Beleza, valeu, meu querido. Até amanhã. Bom dia e bons trades aí.